No tema qual nós estamos falando nesse mês de julho, nós estamos com a base em Lucas, onde o Senhor Jesus nos fala sobre a necessidade de transformarmos o recipiente daquilo que Ele está entregando a nós, para que o recipiente seja capaz de suportar, de comportar o novo que Ele tem para as nossas vidas. Jesus Cristo diz que é impossível você pegar um vinho novo e colocar em odres velhos, porque ele não vai suportar a pressão daquilo que é o novo, que é a fermentação do novo. E ele também nos traz a orientação que você remendar, colocar metades novas em uma roupa velha também não vai trazer qualquer sentido ou efeito sobre a sua vida. E é fundamental que você compreenda que isso vem diretamente ligado, conectado àquilo que é a orientação, daquilo que é o propósito, daquilo que é o objetivo principal que Jesus Cristo veio trazer a este mundo, que é a transformação, é a mudança da vida do homem. Jesus Cristo veio para dar liberdade àquele que estava cativo, para dar paz àquele que tinha perdido a esperança, para dar transformação e alinharmos novamente aquilo que é o princípio da vontade de Deus para todo homem, que é aquilo que a nossa querida pastora Cíntia leu aqui, que é dominar, governar, que é ter a autoridade sobre esta terra. O homem foi colocado aqui com esse intuito, com essa direção, com esse propósito. E sobre este tema, eu trago para nós hoje uma reflexão do antes e o depois de ouvir a voz de Deus. O antes e o depois de ouvir a voz de Deus. Quando Deus libera a sua palavra e quando Deus fala sobre as nossas vidas, precisamos compreender que Deus, Ele não traz algo possível, e eu tenho sempre dito isso aqui. Deus não fala de uma possibilidade que pode dar certo, de uma estatística que pode vir a acontecer ou não, de uma chance de 60% ou 70%, ou de 40% ou de 50%, não é isso. A voz de Deus, quando ela é liberada com certeza, ela é liberada com convicção. Quando Deus fala sobre as nossas vidas, Deus fala com certeza. Ele não fala de algo possível, mas Ele fala de algo que é. Deus não fala de uma possibilidade ou de algo que pode acontecer. Ele está falando de uma verdade, porque Deus é a própria verdade. E eu quero trazer a reflexão para os amados irmãos sobre Gideão, uma história que nós conhecemos muitíssimo bem. Em Juízes capítulo 6 até o capítulo 8, a Bíblia nos narra a história de Gideão. O povo de Deus agora estava em cativeiro por não ouvir a voz de Deus. Cuidado, porque quando não ouvimos a voz de Deus, somos levados a cativeiro. Amém? Cuidado. O povo foi a cativeiro por não ouvir a voz de Deus. Mas sobre isso, sobre o cativeiro, sobre o momento de dolo, o povo se achegou a Deus e pediu para que o Senhor pudesse intervir em favor das suas vidas. Então Deus, uma vez mais, com misericórdia, levanta o seu povo e disponibiliza a eles a liberdade e a capacidade de, uma vez mais, serem livres da opressão a qual eles viviam. Primeiro, que o povo não estava na sua própria terra, eles estavam na terra dos medianitas. Uma terra com cultura diferente, uma terra com deuses diferentes, uma terra onde eles foram subjugados. E quando você lê o capítulo 6 no seu início, você vai ver que tudo quanto eles faziam, os medianitas viam e roubavam, pegavam para eles. Se eles malhavam o trigo, os medianitas vinham e pegavam o trigo. Se eles pisavam a uva para fazer o vinho, os medianitas vinham e roubavam vinho. O povo de Israel estava completamente oprimido. E sobre o clamor de liberdade, Deus agora se levanta e libera a sua palavra. No versículo 9 e no versículo 10, vamos ver que Deus se direciona ao povo a dizer: olha, eu sou o Senhor e vos darei o livramento. Eu sou o Senhor e vos darei a liberdade sobre aquele que vos oprime. E agora Deus olha e vê Gideão.
no versículo adiante, versículo 11, vamos ver que Deus vai e fala com Gideão diretamente através do seu anjo. O anjo do Senhor vem debaixo do carvalho, aonde Gideão estava malhando trigo no lagar. E Deus libera agora uma palavra para Gideão, dizendo: homem de coragem, eu estou contigo. Homem de coragem, eu estou contigo. A voz de Deus, quando vem ao nosso encontro, irmãos, não vem nos nossos melhores dias, ou na nossa melhor condição física, ou da nossa melhor forma. Observa que, quando o anjo do Senhor libera a palavra para Gideão, lhe dizendo: homem de coragem, eu estou contigo. Gideão estava no lagar, malhando trigo. Lagar, irmão, não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Gideão estava escondido dos medianitas, malhando o trigo, para que não roubasse o bocadinho que eles tinham para comer naquele dia. Então agora Deus chega para Gideão e diz: homem de coragem. Mas Gideão está escondido. Deus muitas das vezes nos fala certas coisas no nosso tempo de aflição, que você olha para Deus até duvida. Gideão olhou para ele e falou: mas eu? Deus ainda falou: Gideão, eu estou a te levantar para você liberar o meu povo. Eu mesmo? Tem certeza? Ainda falou: a minha família é a mais pobre de Judá. Eu sou o menor da minha casa. Tem certeza que sou mesmo eu, esse homem de coragem? O anjo do Senhor uma vez mais repetiu: homem de coragem. A voz de Deus, irmãos, não vem refletir no nosso estado atual, mas ela reflete aquilo que nós temos da parte de Deus em nós. Por isso que existe um antes de você ouvir a voz de Deus e um depois de você ouvir a voz de Deus. Existe uma posição antes de você ouvir a voz de Deus e existe uma posição depois de você ouvir a voz de Deus. Então reflita assim: o teu estado atual, o teu momento agora, a situação, o problema, a luta ou a tua realidade não reflete aquilo que Deus está propondo para fazer na tua vida. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Para este novo tempo é necessário nova postura. Para este novo tempo é necessário novas ações. Para este novo tempo é necessário um posicionamento novo para aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Entenda bem, quando Deus chega para liberar a palavra, não vai fazer mesmo sentido. Deus, quando falou para mim que não, você vai ser levado, será um pregador da minha palavra, eu olhei para mim, a minha família mais pobre da igreja, meu pai não tem dinheiro para nada, coitado do meu pai na igreja, nem ninguém. Nem sei quando eu mesmo vou fazer alguma coisa. Deus me disse: você vai ser pregador da minha palavra. Eu falei: nada, isso aqui. Eu gaguejava para falar com pessoas assim, estou a conversar com você, não conseguia conversar. O Senhor veio de novo: você vai ser pregador da minha palavra. Depois, um dia depois que eu casei com a minha esposa, Deus me falou assim: olha, querem ter filhos? A minha esposa: uns 2. Então o Senhor falou: se prepara, vocês vão ter muitos filhos. Eu disse: Senhor, eu mesmo que, para poder comprar mesmo o arroz para eu e ela, tá duro, vou ter muito filho. Não, vocês vão ter muitos filhos, irmão. Quantidade de filho que Deus colocou na nossa vida, nem sei. É filho de todo lado. Porque Deus não nos fala sobre as nossas condições, mas Ele fala sobre aquilo que Ele quer fazer por intermédio das nossas vidas. Por isso existe um antes de Deus falar e um depois que Deus fala. Agora, é fundamental que sobre a palavra que Deus libera na tua vida, você pegue esta palavra e se posicione mediante a esta palavra. Porque Gideão era o mais pobre. Não tinha possibilidade. O povo está subjugado. Gideão é o menor da sua casa. Mas Deus falou para Gideão: é você que vai liberar o meu povo. E sobre isso eu vou trazer três orientações diretas para este tempo a qual Deus reservou para a sua vida.
3 direcionamentos para que você se coloque na posição correta para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Entenda, irmãos, o lamento pode acontecer, sim, senhora. Você pode, sim, declarar para Deus as suas características de fragilidade. Não há problemas. Mas não pode permanecer nessa fragilidade. Porque quando Deus direciona a sua palavra, Ele vai requerer de nós, a primeira coisa, alinhamento com a sua verdade. Primeira coisa. E isso vai exigir você coragem. Segunda coisa que Deus vai pedir para nós, ação sobre aquilo que Ele estabeleceu para que fosse cumprido nas nossas vidas. E a terceira coisa, a execução pela fé daquilo que Ele está orientando que você faça. Então anota bem aí. Primeira coisa, alinhamento com a verdade, alinhamento com a palavra. Isso vai requerer de você coragem, atitude. Depois Deus vai exercer de você agora a necessidade de você ter agora o posicionamento mediante ao projeto que Ele estabeleceu. E a terceira coisa, a fé para executar o plano que Deus está colocando diante de você. Quando Deus chama Gideão, depois de Gideão aceitar o propósito, e nós continuamos a ler a palavra do Senhor mais um pouco adiante, nós vamos ver que no versículo 25, Deus agora fala com Gideão que ele precisa alinhar o altar, porque o altar estava desalinhado. O pai de Gideão tinha levantado um altar para Baal, adorando deuses falsos, deuses estranhos. Então Deus diz para Gideão: você agora vai pegar um boi do seu próprio pai, vai derrubar o altar que foi feito para Baal, vai derrubar para Baal, e vai agora edificar um altar para mim. A primeira coisa que Deus nos pede quando delibera a sua palavra é que nós nos aliemos à sua verdade. E isso vai exigir de você autoridade, confiança, fé, para você poder agora alinhar mediante a palavra do Senhor. Porque muitas coisas que nós vamos carregando ao longo da nossa vida são coisas que nós trazemos da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, daquilo que nos orientaram, daquilo que nos ensinaram. E você muitas das vezes coloca aquilo como verdade em você. Não. Você precisa se posicionar mediante a orientação que Deus está colocando na sua vida. Se Deus falou derruba o altar, derruba o altar. Se Deus falou deixa os deuses falsos, deixa os deuses falsos. Se Deus está dizendo para você abandona esses princípios, abandona esses princípios. A primeira coisa que Deus exigiu de Gideão: derruba o altar e levanta um altar para mim. A Bíblia diz que Gideão, com medo, observa, com medo, levantou-se de noite. Sabe, irmãos, sobre aquilo que Deus está mandando você fazer, se está com medo, vai fazer assim mesmo. Diga amém. Diga amém. Se falta coragem para fazer, vai assim mesmo fazer o que Deus está mandando. Gideão levantou de madrugada, a Bíblia diz que era meia-noite. Escolheu 10 homens. Derrubou o altar. Levantou um altar para o Senhor. Sacrificou o animal. E de manhã, quando acordaram, o altar de Baal já não estava de pé. Agora todos começam a se perguntar: quem foi que derrubou o altar de Baal? Todo mundo começa a cochichar: foi ele, Gideão. Foi ele. Começaram a procurar agora Gideão para poder lhe matar. Mas o pai de Gideão se posicionou e disse: se o Senhor ordenou, quem tocar em Gideão vai perder a sua vida. O medo que nós temos muitas das vezes de aplicar a orientação que Deus nos dá, nos impede de executar aquilo que Ele está nos ordenando. Muitos de nós, a palavra do Senhor é liberada, a palavra do Senhor é falada sobre a tua vida e diz: é momento de você derrubar os altares antigos e construir um altar agora reto diante do Senhor. Mas você tem medo. Entenda, a igreja,
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a cultura ou contra os costumes familiares, não. Mas o nosso dever é nos manter de pé a palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre todas as coisas. Uma vez alguém disse assim para mim: se você vai num país onde não pode ler a Bíblia, você vai ler? Eu disse: vou. Não, você está errado, porque você está cometendo um crime. Não, a palavra de Deus é que fala na minha vida. Se eu tiver que ser preso pela palavra, vou ser preso porque a palavra é que tem autoridade em nós. Se há alguma coisa que inflige a palavra de Deus, eu não aceito na minha vida. Porque quem manda, quem ordena, quem direciona, quem me diz o que é o certo, o que é errado, é esta palavra. E se Deus está dizendo, não faz, não pode, não vai, irmãos, não tenha coragem para fazer aquilo que a palavra de Deus te ordena que você faça. No teu coração, você até tem a vontade, mas a pressão familiar, a pressão dos amigos, você começa a fazer muito cálculo daquilo que você pode perder ou não. Então você deixa de executar aquilo que o Senhor ordena a você. Irmãos, é impossível você viver um novo tempo de Deus se você não tem a confiança para executar aquilo que a palavra está ordenando que você faça. E a palavra é: conserta o altar, alinha o altar. Não dá a igreja para vivermos a meio termo. Meio termo eu amo a Deus, meio termo eu amo ao mundo. Meio termo eu obedeço a palavra, meio termo eu obedeço aos costumes familiares. Mesmo termo eu obedeço aquilo que a Bíblia me diz, meio termo eu faço aquilo que o mundo fala para que eu faça. Não dá. Deus requer de nós alinhamento, que nós estejamos alinhados e fundamentados na sua palavra. Primeira coisa que Deus falou para Gideão: derruba e faz um para mim. Gideão derrubou. Primeiro passo, Gideão venceu. Mediante a isso, sabe o que aconteceu? Gideão agora começa a ganhar autoridade diante do povo. Pela capacidade de crer na orientação de Deus, Gideão agora começa a ganhar autoridade diante do povo. Agora vem o segundo direcionamento para Deus. Gideão, naquilo que Deus havia lhe falado, mesmo com medo, Gideão foi. Diga: mesmo com medo, eu vou. Diga: eu vou. Gideão mesmo com medo foi. Porque ainda, durante 3 vezes, Gideão ainda testou Deus. Disse: Senhor, se é mesmo tu que falas comigo, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Senhor, se é mesmo tu que falas comigo, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Senhor, se é mesmo... Irmão, não importa quantos sinais você precisa, diga amém. Vai mesmo, diga: eu vou. Diga: eu vou. Não engasga, diga mesmo: eu vou. Engasgado, chorando, capenga, mas vai. Gideão foi. E a Bíblia diz que Gideão agora reúne 32 mil homens. Porque Deus disse para Gideão que: Gideão, eu vou dar o povo medianita nas suas mãos. Você vai livrar o meu povo. Gideão agora, com ousadia, chama 32 mil homens para poder ir contra os medianitas. Agora entenda uma coisa: a execução do plano não é tua, diga amém. A execução do plano é de Deus, não é tua. 32 mil homens agora Gideão vai em direção aos midianitas para poder eles enfrentar. No meio do caminho, Deus agora fala para Gideão: Gideão, tem muita gente com você. E eu não quero dividir a minha glória com ninguém. Não quero que depois vão dizer lá fora que foi pelas suas próprias mãos que vocês venceram medianitas. É muita gente, Gideão. Então você, aquilo que eu te disser para que você faça, você vai fazer. Aí está a segunda orientação. A ação mediante aquilo que Deus está te orientando. Não é pela tua capacidade. Não é pela sua forma. Não é pela sua realidade, nem pelo contexto. É pela vontade estabelecida de Deus para as nossas vidas. Então Deus disse para Gideão: pergunta no meio do povo quem é covarde, quem é medroso, que volte para casa. A Bíblia diz que naquele mesmo momento 22 mil homens se levantaram e voltaram para casa. Gideão ainda ficou com 10 mil.
Gideão olhou para trás, 10.000 homens, é suficiente, tá bom, vou conseguir vencer. Mas Deus olhou para Gideão, não, é muita gente ainda, não quero, tem que reduzir mais. Aquilo que eu te falar que você faça, assim você vai fazer. Irmãos, ouvir a voz de Deus e a sua orientação para cumprir o propósito que Ele estabeleceu é fundamental para Deus realizar aquilo que Ele precisa realizar na sua vida. O que nós queremos fazer é ajudar Deus. Entenda por hoje mesmo, neste dia, de uma vez por todas, Deus não precisa da tua ajuda, diga amém. Deus não precisa do teu plano, diga amém. Deus não precisa do teu recurso, diga amém. Você acha mesmo que aquele que criou os céus e a terra, o universo e tudo que nele existe, precisa mesmo de você? Aquele mesmo que te deu o fôlego da vida, que te deu mesmo a capacidade de estar de pé, precisa mesmo da tua ajuda? Você acha mesmo? Não precisa. Por isso que cumprir a voz de Deus, irmãos, não é você racionalizar tudo. Você pensa muito, você analisa demais, você calcula demais as possibilidades. Não é isso que Deus está requerendo de nós. Deus requer de nós a capacidade de obedecer a sua orientação. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder. E obedecer à voz de Deus, irmãos, é poder exercido nesta terra. O que acontece conosco, entra ano, sai ano. Deus está falando, eu vou fazer. Eu estou com você. Não se preocupa, apenas esteja ali na direção, execute o que eu estou ordenando. E você não para ouvir aquilo que Deus está te dizendo. O teu plano vai dar errado. Diga, o meu plano. Diga mesmo, o meu plano já deu errado. Diga mesmo, já deu errado. Engasgou, né? Porque você é teimoso. Deus tem plano dele, irmão. Segue só o fluxo do rio. Deus disse para Gideão, manda agora, quem beber a água, lembeia, quem pegar com a mão, vai também para casa. Então desceram para o riacho. Agora um abaixou, se agachou, o outro lembeu. Aquele que lembeu a água era 300. O que bebeu com a mão eram os outros 9.700. Deus disse, Gideão, os 9.700 vai para casa. Gideão agora olhou para trás. De 32.000, sobrou 300. Deus olhou para Gideão e disse, agora tá bom, Gideão, é mesmo com esses que eu vou te garantir a vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não conta com aquilo que nós temos, Ele vai nos dar o que nós precisamos. É daí aonde vem a grandeza do tempo de Deus na vida dos seus filhos. É na confiança e na capacidade de deixar Deus trabalhar em nosso favor. Se você continuar tentando ajudar Deus sobre tudo, tentando facilitar o caminho de Deus, Deus não precisa que facilitemos nada. Deus já tem tudo estabelecido mediante as nossas vidas. O que você precisa fazer é se aplicar a esta palavra e deixar o extraordinário de Deus acontecer. Gideão, é 300, vai. Gideão agora se divide em escalão de 100, 100 e 100. E diz, vamos lá ver o que Deus vai fazer. O bom, irmãos, é que a Bíblia não nos relata todos os fatos, nos dá a capacidade de flutuar sobre as histórias, né? Eu não imagino, irmão, que Gideão foi com toda a paz do mundo, assim como se eu estou indo e está tudo bem, vamos embora, está tudo calmo. Não, eu imagino um jovem que até agora não tinha qualquer confiança em si mesmo, está indo para vencer aquele que está oprimindo o seu povo. Gideão agora se levanta e vai. E Deus lhe diz apenas uma coisa, quando eu mandar, você toca a buzina, Gideão, e eu vos darei os midianitas nas suas mãos. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito. E no versículo que a irmã Júlia leu aqui, Isaías 55, é muito belo, porque ela leu o versículo 11, né? Põe lá o 11. Mas há uma palavra liberada antes, né? Diz assim, a minha palavra que sai da minha boca não volta vazia. Mas que palavra é essa? Volta no versículo 8.
Deus começa dizendo assim no versículo 8. Isaías 55, 8. Primeiro Deus começa dizendo: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Vou repetir de novo. Primeiro Deus começa dizendo: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Depois Deus continua: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Primeiro Deus começa estabelecendo a área de hierarquia. Pera lá ainda, filho, teu plano não é nada. Diga: meu plano não é nada. Deus está dizendo: epa, peraí, meu filho, a tua vontade não é nada. Diga: minha vontade não é nada. Deus está dizendo: meu filho, o teu projeto não é nada. Diga: o meu projeto não é nada. Deus está dizendo: o meu é maior. O meu é maior. Ele não para, no novo ele vai mais assim. Porque assim como são os céus mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus agora uma vez mais vem firmar, vem dizer: pera ainda, deixa eu te explicar uma coisa. Você não sabe de nada. Diga: eu não sei de nada. Diga: eu não sei de nada. Sabe qual é o máximo problema, irmão, que nós temos? Nós só enxergamos um palmo além dos nossos olhos, não vemos além. O que está por fora dessas quatro paredes, eu e você não sabemos, não compreendemos, não vemos. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor já viu, já estabeleceu. Por isso que você precisa compreender que a vontade de Deus, quando ela é estabelecida sobre a vida do ser humano, meu irmão, com medo, preocupado, ansioso, nervoso, agastado, a única coisa que você precisa fazer é obedecer à voz de Deus. Existe um você antes da voz de Deus e existe um você depois da voz de Deus. Existia um você covarde antes da voz de Deus, agora existe um você com autoridade e poder depois da voz de Deus. Existia um você com medo antes da voz de Deus, agora existe um você com capacidade de avançar depois da voz de Deus. Existe um antes e um depois. E Deus está dizendo: calma ainda, teimoso. Eu falo mesmo que Deus é grandioso em misericórdia. Porque, irmãos, só depois de Jesus já são 2000 anos. Agora você imagina 2000 anos de homens como eu e você, teimosos, vou repetir mais, teimosos. E há uma coisa, já viu, quem tem filho, já viu o filho quando vai crescendo. Eu estou a falar agora de mim, fico me remetendo ao meu pai falando comigo no passado. Eu achava que eu sabia mais do que meu pai. Então meu pai falava: isso não está certo. Eu falava: não, você não sabe de nada. O meu pai falava: vai ver daqui a pouco. Agora eu fico vendo a minha filha. Você está falando uma coisa com ela, está a tentar te convencer no argumento que não, isso que o papai está me dizendo não está certo. Eu disse: mas eu te perguntei alguma coisa. Estou falando faz. Está vendo você sentando na mesa com Deus? Deus, vem ainda aqui conversar um pouco. Mas esse teu programa está mesmo certo? É mesmo assim? É nessa direção, Senhor? Tá se analisar agora, né? Tá pensando na tua oração de ontem, né? Que você falou: Senhor, mas o caminho mesmo é esse. É mesmo ali, Senhor. É mesmo aí, teimoso, vai só. Com teimosia, sem teimosia, vai só. Com medo, sem medo, vai só. Os planos de Deus, eles não falham. Então Deus diz em Isaías: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. No versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que o come. Presta bem atenção. Agora vem o sentido da palavra. Deus agora afirma dizendo: assim será a palavra que sai da minha. Quando Deus fala, irmãos, quando Deus do trono libera uma palavra de ordem sobre a tua vida, Ele está afirmando e dizendo: ela não vai voltar vazia.
ela não vai voltar vazia. Diga, ela não vai voltar vazia. 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 Quando Deus abre a boca para dizer algo ao teu respeito, ai, 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 meu amado irmão, quando Deus se levanta do trono para estabelecer um projeto sobre a tua vida, ai, 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 irmão, se prepara só, aperta bem o cinto e curta a viagem, porque aquilo que Deus fala, irmão, aquilo que Deus determina, irmão, aquilo que Deus ordena, meu amado irmão, Ele cumpre, Ele faz, Ele promete e cumpre, Ele come. Ai, 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 você não está entendendo. Eu gostei muito de uma frase que o papai David falou aqui na sexta-feira. O papai David falou assim: Deus não é pai de filho frouxo. Aquilo eu parei mesmo, botei a mão. Eu falei: pai, desculpa, porque eu às vezes sou mesmo filho frouxo. E ele usou mais uma afirmação dizendo: filho de leão é leão. Vamos continuar só para fechar. No 12: saireis com alegria e em paz, sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Entenda bem o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Deus não tem problema em submeter a natureza à sua vontade para cumprir o seu propósito. O teu problema é que você não entendeu ainda que você precisa deixar a voz de Deus cumprir o seu devido efeito na sua vida. Se você quer aproveitar e viver este novo tempo de Deus, é hora de você começar a ter coragem para colocar as coisas em ordem. Primeira coisa, começa já a derrubar os altares de engano. Derruba já. Depois começa já a lançar a covardia fora. Se coloca de pé, sacode a poeira e começa a fazer o caminho a qual Deus propôs para você. Depois, quando Deus dá a ordem de falar, vende, vende. Quando Deus falar, deixa, deixa. Quando Deus falar, muda, muda. Quando Deus falar, transforma, transforma. Então você vai ver a mão do Senhor agindo em teu favor e o extraordinário de Deus acontecendo. Sabe, irmão, não é que Deus não está trabalhando, é você que está na teimosia por muito tempo.